E aí, pessoal, então bora lá. Quantas vezes, né, a gente já ouviu que as pessoas não leem mais hoje em dia, ou que leem muito pouco? Pois é, eu também já escutei muito isso, escuto muito isso, mas eu não quero falar exatamente sobre isso hoje. Recentemente eu li esse livro aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Não é um livro do C.S. Lewis, na verdade é uma coletânea de textos dele, cartas, de coisas que ele escreveu. Aí fizeram uma coletânea com vários textos. Tem texto aqui que não dá nenhuma página. E lendo este livro, é um livro bem curto, cento e poucas páginas. E como falei, tem página que é tipo assim, é bem pequeno, não tem nada. Você lê ele, realmente você consegue ler esse livro aqui em um dia, dois, três, diretão. Você consegue tranquilo. E eu quero falar exatamente sobre esse livro hoje. Não é exatamente para você ler mais e tudo, mas como a leitura pode realmente mudar a vida, que foi o que o C.S. Lewis falou que mudou a dele, e que eu acho que vai mudar a minha, ou está mudando, e pode ser que mude a sua também. E não é simplesmente mudar a sua vida, sei lá, de uma forma financeira ou algo que você esteja pensando algo nesse sentido, mas a forma como você vê o mundo, como você enxerga o mundo. E também não vou ficar aqui falando para você ler Machado de Assis para ser uma pessoa melhor. Apesar de eu achar que você precisa ler isso também, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Então hoje a gente vai falar sobre o C.S. Lewis. Talvez você não conheça, eu acho que você deva conhecer, mas talvez você conheça apenas pelo que escreveu, pelo autor de As Crônicas de Nárnia. Mas hoje vai ser exatamente sobre esse aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, que como eu já adiantei, não é um livro dele, mas de textos dele que fizeram essa coletânea aqui, incrível, não sei como não tinha visto isso aqui antes. Então, o assunto dessa obra, como o próprio título já diz, né, Como Cultivar uma Vida de Leitura, tem como objetivo fazer você desenvolver essa habilidade de leitura, né, essa atividade, e não é de forma chata, como a escola acaba fazendo com a gente aí de forma... Tem boa intenção, mas acaba fazendo com que a gente, às vezes, até odeie a leitura, porque é apresentado de uma forma que se torna chato. E aqui ele fala muito que não é sobre a quantidade do que você lê, a quantidade de livros que você lê, de páginas que você lê, e nem para parecer inteligente de ficar lendo. Não tem nada a ver com isso. É realmente a leitura por prazer, a leitura pela a vontade de ler, exatamente. Mas antes de mais nada, vamos iniciar aqui quem é o C.S. Lewis, né? Ele não é desses intelectuais que ficam falando difícil para impressionar. Apesar de ter algumas obras mais complexas, né, vamos dizer assim, a escrita dele é muito tranquila, muito fácil. Ele era um professor de inglês, né, de língua inglesa, na Universidade de Oxford. E assim, ele tem várias obras tanto mais sérias, né, vamos dizer assim, quanto também de fantasia, tipo As Crônicas de Nárnia. Algumas pessoas consideravam ele o cara mais culto do século XX. Mesmo sendo conhecido por essas características, ele escrevia de uma forma muito tranquila que todo mundo conseguisse entender. Ele acreditava, né, ele escreveu que os livros moldaram quem ele era. E é basicamente isso que eu vou tentar descrever aqui hoje nesse vídeo. O C.S. Lewis cresceu numa casa cheia de livros, mas não obrigavam ele a ler. Então, assim, por ver os livros ali, por ter aqueles livros à disposição, ele acabou tendo a curiosidade e tendo a vontade de ler. Então ele iniciou a vida ali de leitura dele muito cedo por conta disso. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que esquecer essa ideia de ler para parecer culto, parecer inteligente. O próprio Lewis tinha uma visão muito mais interessante do que essa. Ele dizia que ler é como ter superpoderes. Você poderia ver o mundo na visão de um hobbit, na visão de um detetive, na visão de uma bruxa, né? Sentir o que é ser uma bruxa. Ele cita isso aqui. Ele fala até que é uma pena os animais não poderem ler, não poderem escrever, na verdade, né? Porque ele adoraria ver o mundo na visão de uma abelha ou de um rato ou algo nesse sentido. Recentemente mesmo eu acabei finalizando aqui o Hobbit. E é interessante porque é exatamente isso. A gente acaba tendo a experiência do Hobbit ali, do Bilbo, sentindo ali os medos dele, né? Aquela emoção ali, aquela aventura que é o Hobbit. Então, assim, na visão dos anões, na visão ali dos elfos, a gente acaba vivendo e tendo essa experiência, mesmo sendo apenas uma leitura. E Lewis chama isso de ver com outros olhos. É como se eu estivesse enxergando com os olhos daqueles personagens ali que eu estou conhecendo, que eu estou vendo, que eu estou lendo ali, conhecendo aquela história. E aí é o pulo do gato pro Lewis, né? Porque ele fala que a cada livro que você lê, você vai adicionando novas lentes ali aos seus olhos. E com essas lentes, cada uma dá uma nova visão de mundo para você. Às vezes você vai ver a visão do Harry Potter, às vezes da Hermione, às vezes de alguém totalmente diferente. Tem uma frase aqui que eu achei muito interessante, eu grifei ela para falar. Ó.
Ao ler grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Ou seja, você não se perde quem você é, você não perde ali quem você é. Só que você se torna uma versão expandida daquilo que você já era. Mas beleza, como saber se você está no caminho certo, né? De acordo aqui com essa obra. Lewis tinha uma visão bem interessante ali de saber se você era um verdadeiro leitor, vamos dizer assim. E isso não tem nada a ver com você ler 50, 100 livros por ano ou ler só clássicos, algo nesse sentido. A primeira adora reler livros. Ele fala que quando um livro é realmente bom, é como se fosse uma série, um filme muito bom. É muito melhor você reassistir um filme muito bom do que assistir um filme ruim pela primeira vez. Ou uma série ruim pela primeira vez. É muito melhor você ver algo, você vendo algo novamente, relendo o livro, você vai ver uma perspectiva nova, algo que você tinha deixado passar. E cada vez, se você ler 10 vezes um livro, ou se você assistir 10 vezes um filme, você vai ver 10 coisas diferentes que você não tinha visto nas vezes anteriores. E esquece isso de já li. Você pega o livro, leu, guarda lá na prateleira e nunca mais vai ver ele. Se o livro é realmente bom, ele vale a pena ser relido. A segunda coisa valoriza muito a leitura como uma atividade e não como último recurso. Aqui é aquela pessoa que... Vou dar um exemplo meu. Vou dar um exemplo meu. Todo dia de manhã eu leio. É muito difícil de manhã eu não ler. Eu reservo o meu tempo de leitura pela manhã. Ao longo do dia, às vezes surgem outros momentos que eu vou ali e separo para ler também. Mas de manhã é sagrado. É meu tempinho de leitura ali de manhã, ninguém me tira. A não ser que aconteça alguma coisa e não tem algum compromisso cedo, logo que não dá para ler. Mas eu separo tempos para ler. E é isso que ele está falando. A pessoa realmente ali, que é um verdadeiro leitor, ele separa um tempo de leitura dele, assim como ele separa um tempo para se alimentar, assim como ele separa um tempo para dormir, assim como ele separa um tempo, sei lá, para ir para academia ou para fazer alguma coisa. E não quer dizer que você separe, sei lá, 3 horas do seu dia, 4 horas do seu dia, mas é coisa de 20 minutos, meia hora. E mesmo nos dias que não dá, igual eu falei, de manhã às vezes não dá, eu separo ao longo do dia algum outro momento para me ler. E não é porque tenho a obrigação de ler, porque eu tenho que ler, é porque é uma atividade que já faz parte de mim, meio que tipo assim, faz parte de mim ter esse tempo da leitura, ler, faz parte de mim essa leitura. Eu tenho que separar isso, porque é algo meu, não é porque alguém me obriga, porque eu tenho que gravar um vídeo aqui, por exemplo, para vocês, porque não é nem o que eu faço. Eu gostaria que fosse assim, mas tanto que eu só gravo quando eu vejo que é algo que é muito massa mesmo, eu falo, nossa, eu tenho que falar sobre esse livro. É igual um outro que eu tô lendo, que é esse aqui, Como Ler Livros, que futuramente sairá um vídeo dele. Mas quando eu terminar de ler tranquilamente, sacou? Terceira coisa lista a leitura de livros específicos como uma experiência transformadora de vida. Aqui ele fala sobre ter aqueles livros que marcaram ali sua vida, ou a história que te marcou ali meio que profundamente, você recorda dela, recorda de passagens dela ali. E aqui pode ser qualquer tipo de leitura, pode ser tipo um Harry Potter, pode ser o Hobbit, igual eu tô falando, Alice no País das Maravilhas, estou lendo com minha filha. O importante é algo ali que deixou marcado ali, algo que você vai se lembrar, sei lá, passou muito tempo e você ainda lembra daquilo. E o quarto reflete e recorda continuamente o que leu. Aqui é basicamente você ficar pensando ali nos livros que já leu, fazer conexões com a vida real, tipo assim, pô, você passou por uma situação ali que fala, pô, isso aqui lembrei de tal livro, lembrei de tal personagem, lembrei de tal situação. É basicamente esse tipo de coisa. E o mais importante até agora, referente a isso aqui, se você é um leitor mesmo ou não, verdadeiro leitor ou não, fica tranquilo, você não precisa, mesmo que você queira ser um leitor, você quer desenvolver esse hábito, você não precisa ter ter essa lista aqui, esses 4 itens aqui. Você pode ir desenvolvendo ao longo do tempo e eu espero que você desenvolva daqui para frente. O importante é começar. Eu acredito que você assistiu esse vídeo até agora, você tem interesse e vai dar certo. Relaxa. Continua aí que tem mais coisa. Agora vamos contra o preconceito aí, o preconceito literário. Histórias infantis não são apenas para crianças. Lewis, aí aos 50 anos de idade, ele lia contos de fada, ele lia histórias infantis. E isso abertamente. Ele fala que quando cresceu, parou de sentir vergonha de ler esse tipo de livro, que antes ele lia meio que escondido ali para ninguém ver e ficar julgando ele. Então ele lia abertamente esse tipo de livro. E ele fala que crescer não é perder velhos prazeres, e sim adicionar novos. Ele até cita algo, eu não vou lembrar aqui, mas é algo que é tipo assim, uma história infantil ou um livro infantil que não vale a pena ser lido ou relido quando se é adulto, também não vale a pena ser lido quando se é criança. Histórias infantis, o que eu acho legal é porque, por ser algo que precisa cativar a criança, são histórias muito bem contadas. Às vezes uma história para adulto, ela pode ter se tornar meio chato ali, né, vamos dizer assim. E a história infantil não.
tipo o Hobbit ali, as Crônicas de Nárnia aqui, Alice no País das Maravilhas, são histórias assim muito bem escritas. E a criança vai ler de uma certa perspectiva. Você, adulto, vai ler de uma perspectiva totalmente diferente. E Lewis fala muito a respeito também que você não precisa fingir que gosta ali de livros difíceis, livros mais complicados, né, vamos dizer assim, para ser um leitor de verdade. Que você deve começar pelo que gosta. Se gosta de fantasia, leia. Se gosta de romance, beleza, lê também. Se gosta de ficção, ótimo. Mas uma coisa que ele falava também é sobre livros antigos. A importância de livros antigos ou clássicos, né? Ele fala meio que cada época tem seus pontos cegos, vamos dizer assim. Então, um livro que é escrito hoje, ele trata problemas de hoje e acaba não enxergando o problema passado, ou, obviamente, não enxerga problemas futuros, que eles já vão estar com outra perspectiva lá na frente. E os livros de outras épocas, né, eles vão mostrar o mundo pra gente exatamente de uma perspectiva diferente, que a gente, no momento, a gente nem pensaria naquela hipótese, mas lá atrás já se pensou, já se passaram por algo parecido. E a dica dele é meio que, tipo, a cada 2 livros atuais que você lê um antigo, mais ou menos nesse sentido. E ele fala de épocas diferentes, e ele cita em uma parte aqui, até em relação a... Seria uma pena que a gente não poder ler livro escrito no futuro, né? Obviamente. Porque provavelmente eles também resolveriam problemas atuais nossos. Então vamos para algumas dicas práticas aí para você começar a ler, ou ter o hábito de ler, ou desenvolver esse hábito, né? A primeira é ler por prazer. Ele dizia que a maior parte da literatura é para ser lido ali relaxado, com os pés esquentando ali na lareira, né? É tipo só para você sentar, curtir, relaxar e ler mesmo, desfrutando o prazer da leitura, sem preocupação, sem meta de páginas por dia ou algo nesse sentido. O segundo é algo bem polêmico assim no mundo da leitura, que é para pular a parte chata, a parte que você não gosta. Ele fala claramente aqui que tá lendo lá e ele vê uma parte que é chata ou ele nota ali algo que não faz sentido para ele, ele pula. Ele vai lá para frente e segue a história lá da frente e pronto. E se o livro, aí já emendando para outra dica, né? Para a terceira aqui, que se for muito chato mesmo para você aí e tal, você nem continua a ler. Ele fala mesmo, tem alguns ele cita até o Dumas, né, do Três Mosqueteiros, que ele faz uma crítica mesmo, que ele não gostou, achou maçante, achou muito chato, uma história muito mal contada, é a opinião dele, e ele guardou lá e não releu, não quis ler mais e foda-se, chato. O 4, né, a quarta dica aí, é você conversar sobre os livros que está lendo. Aí pode ser com pessoas que também leram, né, próximos a você e tudo, mas hoje em dia com a internet é muito fácil porque a gente acha comentários aí no YouTube, no Instagram, no Reddit, sei lá, qualquer local aí, Discord, você vê pessoas falando sobre aquela leitura lá e você consegue debater e conversar sobre isso. É uma dica que ele dá, né? Não exatamente esses exemplos, que são exemplos modernos, mas conversar sobre livro. E outra coisa também é que, acho que eu falei isso lá no começo também, mas que cada livro que você lê, você vai meio que só adicionando novas perspectivas na sua vida ali, a sua forma de enxergar o mundo. Então acaba que a gente vai lendo ali, vai absorvendo os personagens ali que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, países diferentes, mundos diferentes, né? Até pela ficção e tudo. Então acaba que a gente vai vendo o mundo, né, de uma forma muito mais ampla, entendendo de uma forma muito mais ampla. Meio que você vai perceber que você acaba tendo até mais empatia, você acaba entendendo melhor as pessoas que estão aí ao seu redor, porque meio que você vai ter vivido, né, no caso lendo, outras experiências e vai poder aplicar isso na sua vida. Meio que você vai aplicar de forma automática isso. Então vamos lá para como você vai manter esse hábito de leitura. Manter, desenvolver, melhorar esse hábito de leitura, né? Lewis, especificamente, ele tinha um hábito, era bem rígido, inclusive. Ele, se eu não me engano, era de 9 da manhã até 1 da tarde. Ele tinha uma rotina fixa de leitura, pausava ali só para o chá, para se alimentar e fazer uma caminhada. E de tarde também tinha mais um horário lá, algumas horas dedicadas a isso, a leitura e a escrita. Mas, obviamente, você não vai conseguir fazer isso porque você tem outros afazeres, você não é um escritor. E você tem trabalho, você tem muita coisa para fazer, você não vai dedicar horas do seu dia para isso, né? A não ser que você seja um herdeiro, alguém muito rico, que eu acredito que não seja, felizmente. Então vamos lá, o importante, você não precisa ter essa rotina do C.S. Lewis. O importante é você ter pequenos momentos e cultivar isso. Vamos lá para algumas diquinhas rápidas e práticas.
Como eu já falei até em outros vídeos, o ideal é você começar pequeno, começar tranquilo, 15, 20 páginas por dia, 15, 20 minutos por dia também, ou você determina aí uma pequena meta aí de tempo ou de páginas, o que funcionar melhor para você. O celular, que é uma praga, você pode usar ele, né, a seu favor, com aplicativos de leitura, eu digo do celular, porque tem o Kindle físico também, que é outra dica já aí também, que você pode acabar usando ele e levar para todo lugar, mais fácil do que levar um livro, sei lá, se levar um Hobbit desse aqui é pau, é tranquilo. No celular também você pode colocar audiolivros. Eu gosto de audiolivro quando eu estou dirigindo. Quando eu estou dirigindo, geralmente eu trabalho longe de casa, né? Eu trabalho a mais de 200 km de casa e vou dirigindo. Então, geralmente, às vezes, quando não me dá muito sono. Outra dica, bem óbvia até, que inclusive eu estou fazendo muito, sei lá, no Kindle ou no livro físico mesmo, do jeito que você quiser. O Hobbit mesmo, eu li ele muito rápido. Eu li o Hobbit em uma semana. Eu ia sair de casa e colocava no carro. Aí, às vezes, eu esperava a Bianca, né? Eu ia levar a Bianca, minha esposa, para algum lugar. Aí eu tinha que esperar ela dentro do carro, alguma coisa assim. Eu já abria lá e ficava lendo. Esses dias aí eu parei de entrar no Instagram também. Parei de entrar no Instagram, fiquei tô até hoje, inclusive. Sem entrar lá e tal. Então acaba que às vezes bate aquele tédio, bate alguma coisa assim, eu pego o livro e já vou folheando ali e vou lendo. O celular é bom para você tentar desenvolver isso. Só que é foda porque toda hora chega notificação, você minimiza e abre outro aplicativo. Então assim, é bem difícil. Eu mesmo, confesso, não consigo ficar lendo no celular, porque eu logo me distraio. Então eu preciso ou do Kindle, que não tem que fazer mais nada ali no Kindle, né? A não ser ficar pulando de leitura em leitura, justamente porque eu não me distraio tanto. E outra dica é criar um cantinho da leitura, um momento de leitura, algo assim. Como eu falei para vocês antes, de manhã eu reservo um tempo sempre para me ler. Então o que eu faço? Eu pego ali meu café na cafeteira, coloco na xícara, sento ali e com o café do lado ali eu começo a ler enquanto eu tomo meu café. Tranquilo. Nisso aí vai 20, 30 minutos fácil. Fácil. É o que eu faço. Aí você se resolva com algo para você. Um dos mais importantes, né? Que a gente às vezes começa a ler ali por um tempo, uns meses e tal, depois a gente para de ler, a gente fica alguns dias sem ler, vai cada vez lendo menos, até que não lê nada, acaba que a gente acabou criando o hábito de não ler. Ela não é uma corrida assim que você começa e termina, né? Ela meio que vai durar ali sua vida inteira. Então vai ter momentos bons ali que vai estar subindo, vai ter momentos ruins. É como uma dieta, como ir para academia, como qualquer coisa. Então assim, vai ter momentos aí, vão ter momentos que você vai ler muito, é o momento que eu estou no momento, eu estou lendo muito, estou numa fase muito boa da leitura, e vai chegar o dia que eu vou acabar tendo que ler menos, ou por necessidade, ou por, sei lá, por até interesse mesmo. O importante é não parar, retomar assim que puder e continuar, porque a gente sabe, já tem vários estudos, tem muita coisa aí indicando que a leitura é um hábito muito bom de se ter e evita muitos problemas, principalmente na velhice, e ela traz conosco, né, muitas coisas boas, vamos dizer assim. Traz ali aquela questão da atenção, da calma, da tranquilidade, que pelo menos para mim é algo que eu prezo muito. Então é isso. Vamos só recapitular aqui. Então é isso. Recapitulando aí tudo que a gente já falou. Cultivar uma vida de leitura, então não é algo para você ali, eu li 30 livros, eu li 40 livros esse ano. Não é algo ali para você impressionar os outros ou para você se fazer de intelectual, de culto, algo nesse sentido. E sim para permitir que as histórias expandam quem você realmente é. E assim, é permitir que as histórias expandam quem você é, exatamente, entendeu? Lewis acreditava que a leitura, né, os livros, fazem a gente viver 1000 vidas sem deixar de ser quem a gente é. E eu acho uma frase fantástica, porque imagina a quantidade de mundos, a quantidade de vidas, a quantidade de perspectivas diferentes que a gente adquire somente tendo o hábito da leitura. Então, meu desafio para você, nesse momento, é você procurar um livro aí que você gosta, né? Um tema que você gosta. Não precisa ser um clássico, não precisa ser um livro difícil, não precisa ser algo famoso, pode ser algo tranquilo aí de um tema que você queira, né? E você goste. Fantasia, romance, ficção científica, o que você quiser. E começa a ler um pouquinho aí todo dia. Tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Eu já tenho outros vídeos aí a respeito disso. É algo que eu insisto muito. É algo que eu insisto porque é algo que assim, mudou a forma de eu ver a vida, de eu viver exatamente. É algo que me trouxe muita calma, muita tranquilidade. E eu acredito que todo mundo deva viver isso e ter essa mesma perspectiva. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo já esteja disponível. Eu tenho um pequeno
curso, treinamento, sei lá, como é que se diz aí, que se chama Desfudendo a Vida. Lá eu falo sobre várias áreas da vida aí, a forma de você meio que desfuder sua vida caso você esteja perdido para a vida. Principalmente se você é alguém novo aí, sei lá, 17, 25, 30 anos às vezes, né, também, que você não vê mais perspectiva de nada, você quer desenvolver novos hábitos e ter novos hábitos às vezes também, né? E eu tenho um módulo lá que é específico de leitura. Não está pronto ainda esse módulo de leitura completo, mas eu estou gravando algumas coisas e colocando lá. Vai ser o melhor módulo dele, eu acredito que vai ser o módulo de leitura, porque pode ser até que vire um produto separado, sei lá, um curso separado somente disso. Mas vai ser foda. Vai ser impossível você entrar lá e não desenvolver o hábito da leitura, porque vai ser algo muito bom, confia. E é baratinho, é merrequinha. Então era isso. Caso você assistiu até aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Eu vou fazer outros vídeos aí sobre, principalmente leitura, sobre alguns livros, sobre algumas outras obras aí. Me sugiram aí outros temas de vídeo, ou de livros, ou de qualquer coisa que vocês queiram aí relacionados ao que eu já tenho gravado, que na medida do possível eu venho trazer aí pra vocês, beleza? Obrigado, até mais.